Um defeito de cor. Capítulo 4. Continuação. A visita. No solar, inicialmente éramos 10. Muita gente para pouco trabalho. Eu, a Esméria, a Antônia, a Maria das Graças, a Firmina, a Josefa, a Rita, o Tico, o Hilário e o Sebastião, sendo que cada um continuou com o mesmo trabalho que fazia na ilha. Até mesmo o Tico e o Hilário, que não tinham função definida e continuaram não tendo, e com maior liberdade ainda, pois logo começaram a sumir pela cidade, e só aparecer depois de 2 ou 3 dias, sujos, famintos e cheios de novidades. O Sebastião também saía bastante a serviço da Sinhá, pois era ele quem fazia a maior parte das compras. Eram muitas as coisas que passaram a ser compradas, como frutas, verduras e carne, porque não tinha mais como plantar ou criar em terreno bem menor. E também porque na cidade não se usava isso. A variedade e a facilidade para encontrar tudo de que se precisava eram bem maiores. Muitos vendedores iam bater ao portão do solar, oferecendo desde móveis até comida pronta, a maioria doces. Eu gostava de ver as doceiras, pretas bonitas e bem vestidas, usando toda sorte de enfeites ou joias de verdade, como as chamativas pulseiras de ouro cheias de penduricalhos. Logo nós também ganhamos fardas novas, mas de acordo com as que os escravos usavam na cidade, e eu adorava ficar me admirando no espelho. Meu corpo voltou rapidamente ao normal. A Esméria até chegou a comentar que, exceto pelos peitos grandes e cheios de leite, eu nem parecia ter dado à luz havia tão pouco tempo, sendo que me caíram muito bem a bata branca com babado de renda e a saia rodada, que ia até os tornozelos. Eu me acostumei bem depressa à vida na cidade, embora às vezes sentisse saudades de algumas pessoas que tinham ficado na fazenda, como as companheiras de baia e, é claro, o Lourenço. Mas eram tantas as novidades, principalmente as contadas pelo Tico e pelo Hilário, que logo esqueci o passado. E havia também o Banjocô, que crescia calmo e feliz, engordando muito e enchendo de alegria os meus momentos de folga, cada vez maiores. Eu gostava muito de estar com ele, de ter o meu dedo apertado pela mãozinha dele e de vê-lo sorrindo cada vez com mais consciência do que o fazia sorrir. Podia ser um toque meu ou um bicho que passava pelo quintal, e, principalmente, a música. A Sinhá logo percebeu o interesse dele e tocava piano todos os dias depois da sexta. Era o que ela estava fazendo, enquanto eu e a Maria das Graças enrolávamos biscoitos na cozinha para o lanche da tarde, enquanto o Tico e o Hilário entraram eufóricos cozinha adentro. Contaram que estavam andando pelo largo do Terreiro de Jesus e viram a nega Florinda. Eles tinham parado para conversar com ela e, naquele momento, ela estava esperando do lado de fora da casa, enquanto eles tentavam colocá-la para dentro sem ser vista pela Sinhá. Eles tinham dito que ela podia entrar, que a Sinhá provavelmente a receberia para contar um alô, mas ela disse que não, que desde que a Sinhá tinha arrancado os olhos da Verenciana, não queria vê-la nunca mais, mas queria nos ver, e por isso esperava um sinal para entrar. Somente a Sinhá e o Sebastião tinham a chave do portão da frente, que o Tico e o Hilário pulavam sem nenhum problema, mas que a nega Florinda não conseguiria pular. O Sebastião tinha saído para contratar um aguadeiro na Fonte Nova, que não ficava muito longe, além do dique avistado no vale que se abria no fundo do quintal. A Sinhá já tinha experimentado águas de muitas fontes da cidade, as públicas e as particulares, mas não tinha gostado de nenhuma, dizendo que isso a cidade tinha de ruim, que as águas não eram puras e frescas como as da ilha. Quando o Sebastião voltou, acompanhado de um aguadeiro que levava uma amostra para a Sinhá experimentar, a nega Florinda entrou junto com ele,
mesmo com o perigo de ser vista. Mas também havia o perigo em ficar do lado de fora, parada, correndo o risco de ser denunciada por alguém. Ou então de ser presa, se algum soldado passasse e pedisse a licença para estar nas ruas. Ela não tinha mais a carta de alforria, nem mesmo se lembrava se algum dia chegara a tê-la. Como todos na ilha a conheciam e a sabiam forra, isso não tinha importância. O que não acontecia na cidade, onde qualquer branco, a qualquer hora, podia solicitar que um preto mostrasse a carta ou a licença do dono para andar pelas ruas, na qual deveria estar escrito o motivo da saída e o tempo que o preto ou a preta tinham para cumpri-lo. Quando ia à cidade, a nega Florinda evitava os dias de semana e dava preferência aos domingos, dia de guarda, quando os pretos tinham mais liberdade e os brancos quase não saíam de suas casas, exceto para as missas das horas da manhã. Mas estávamos na tarde de um dia de semana, e achei que alguma coisa muito importante tinha feito com que ela se arriscasse indo até a capital. Assim que ela apareceu na porta da cozinha, a Esméria mandou que os meninos a levassem para o porão, onde poderia ficar para dormir. Eu, principalmente, estava ansiosa para que a Sinhá nos liberasse logo e pudéssemos ir conversar com a nega Florinda, pedir que dissesse à luz e contasse as novidades sobre a Agontimé e os escravos que tinham permanecido na fazenda. Também queria que ela conhecesse o meu filho, e assim que tive uma oportunidade, eu o peguei do cesto aos pés da Sinhá, dizendo que precisava dar o peito. O Banjocô acordou assim que sentiu o ar frio e úmido do porão. Um espaço bastante amplo que se estendia por debaixo de quase toda a casa. O solar tinha sido construído em um terreno com desnível. E o porão tinha a altura de pouco mais de 10 polegadas na parte dos fundos, que correspondia à frente da casa, até quase 70 polegadas na parte da frente, onde entrávamos por uma portinhola de madeira. A temperatura lá dentro ia do insuportavelmente quente, nas noites de muito calor, quando tínhamos que molhar o chão de terra para conseguirmos dormir, até um muito frio, quando chovia ou ventava. As paredes estavam cobertas de mofo e quase não havia claridade, nem a do luar. Problemas que resolvemos depois que o Sebastião conseguiu pegar um lampião que a Sinhá ia jogar fora. E a Antônia roubava um pouco de azeite de baleia todos os dias, para mantê-lo aceso até que o sono aparecesse. De fato, a nega Florinda estava em São Salvador porque tinha recebido um recado da Agontimé, que ia se encontrar com ela em São Luís do Maranhão, e tentava conseguir dinheiro para a viagem por mar, ou alguém que a levasse de graça, pois não tinha mais idade para ir a pé. Ela disse que naquela tarde mesmo já tinha conseguido boa parte do que precisava com alguns irmãos da terra, da África. Eu me lembrei das moedas que tinha ganhado da Antônia, as do funeral do Sr. José Carlos, e também entreguei a ela, que ficou muito emocionada. Acalentou meu filho nos braços e cantou para ele, dizendo que tudo o que pedia era que ele tivesse um grande futuro e, sobretudo, que fosse livre a tempo de fazer a vida. Contei sobre o jeito como a Sinhá o tratava, cheia de cuidados e às vezes como se fosse um filho. E ela disse que assim era bom, que o menino poderia tirar muito proveito desse amor, e que deveria sacrificar os meus direitos de mãe para que isso acontecesse. Na verdade, eu senti um pouco de ciúme quando vi os dois juntos, ele mais parecido com ela do que comigo. A nega Florinda tinha chegado da cidade logo de manhã, acompanhada da Liberata e da Averenciana com o filho, que foram com um conhecido para um quilombo chamado Urubu, afastado da cidade. Não podiam mais ficar na ilha, com o risco de serem capturados pelo novo dono da fazenda, pois o Sr. José Carlos tinha morrido antes de entregar as cartas de alforria prometidas. Muitas pessoas sabiam disso, e era perigoso que permanecessem por lá sem que, em algum momento, alguém denunciasse, por inveja ou vingança, ou mesmo para conquistar a confiança do novo senhor que, de acordo com a nega Florinda, era ainda pior que o falecido. Ela tinha aparecido na fazenda uma única vez
e foi escorraçada pelos novos capatazes, que nem mesmo respeitaram a sua idade, correndo com ela às chibatadas. Para provar, ainda tinha os vergões nas costas. Era por isso que ela não tinha notícias dos outros, apenas aqueles 3 que tinham conseguido fugir, o Aprígio, o Manuel Tupi e o João Angola. Soube que conseguiram escapar da ilha e que, pelo menos um deles, ela não sabia qual, tinha ido para Urubu, que estava se formando com muitos pretos, fujões e valentes, intimidando tanto os soldados que eles nem se atreviam a passar por perto. Por isso tinha surgido a ideia de levar a família da Liberata para lá. Perguntei onde ficava tal quilombo e ela não soube responder, pois talvez o caminho só fosse informado aos que estavam de fato indo morar lá. Que isso tinham que ser indicados por alguém que já estava no quilombo. Ela disse apenas que era governado por uma mulher, de quem também não sabia o nome. Quando os outros se recolheram ao porão, menos o Sebastião, que dormia na cozinha, a nega Florinda disse um alô da fada da cabeça pelada, dedicando ao Banjocô, que àquela altura já estava dormindo. Foi então que me lembrei de perguntar se ela conhecia algum babalaô que pudesse fazer a cerimônia do nome, pois eu queria que ela se realizasse antes que ele fosse apresentado aos santos da Sinhá. Ela disse que conhecia alguns e que no dia seguinte ia providenciar para que um deles entrasse em contato comigo. Foi embora ainda antes de clarear o dia totalmente. E na mesma tarde, o Sebastião avisou que tinha uma vendedora de quitutes querendo falar comigo no portão, e que era para ir logo e despachá-la antes que a Sinhá acordasse da cesta. O nome da mulher era Areola, e tinha sido mandada por um amigo da nega Florinda, um chamado Babalaô Gunfiditime. Ela levantou um mapa traçado em um pedaço de papel, o mesmo usado para enrolar os acarás que vendia, e disse que ele estaria me esperando no domingo seguinte em um sítio localizado na freguesia do Rio Vermelho, e era bem possível que a nega Florinda ainda estivesse por lá. Perguntei o que eu deveria levar, e ela respondeu que nada, que apenas deveria estar lá com meu filho. Quando já estava indo embora, depois de fazer uma saudação a Oxum, meu orixá, ela voltou para dizer o lugar onde trabalhava, para o caso de eu precisar falar com ela. Tinha um ponto de tabuleiro quase em frente à Santa Casa da Misericórdia, e se eu achasse que não conseguiria ir ter com o Babalaô no domingo, ou se tivesse qualquer outro problema, deveria mandar avisá-la. A saída. Depois que a Adeola foi embora, fiquei pensando em como faria para sair do solar, ainda mais levando o Banjocô. Aos domingos, a Sinhá recebia visitas para o almoço, o Padre Notório e mais alguns convidados, mas antes disso sempre dava um jeito de ficar um pouco com o menino. Mostrei o mapa para o Tico e o Hilário, e eles disseram que sabiam mais ou menos onde ficava, a umas 2 horas ou mais de caminhada, e que poderiam me levar, mas teríamos que sair de manhã bem cedo. Resolvi arriscar e disse a Esméria que, quando a Sinhá perguntasse por nós, ela deveria responder que o Banjocô estava com um pouco de febre ou algo assim, e que eu estava com ele no porão, onde ela nunca tinha posto os olhos. Saímos junto com o sol, na esperança de voltar antes que os convidados fossem embora, sendo que ninguém mais nos acompanhou para que a Sinhá não desconfiasse de nada ao sentir a falta de mais gente. Mas antes de sairmos, todos deram presentes ao Banjocô, algum dinheiro, frutas, panos. Os que puderam dar. Caminhamos bastante, e o sol já estava quente quando pegamos alguns atalhos que os meninos demonstraram conhecer muito bem, em meio a vales de mata quase fechada e picadas desertas. Eles disseram que era mais seguro e, de fato, não cruzamos com ninguém pelo caminho, a não ser quando já estávamos bem perto da pequena aldeia do Rio Vermelho, onde a maioria das pessoas trabalhava na pesca e habitava casas muito simples, bem diferentes dos solares e mansões do Corredor da Vitória. Seguindo o mapa da Adeola, foi fácil encontrar o sítio onde morava o Babalaô Gunfiditime. Ogum está comigo.
em um terreno grande ocupado por 7 casinhas e um salão que ele usava para atender as pessoas, ao lado do qual ficava uma cobertura de palha, onde, naquele dia, várias mulheres e crianças estavam sentadas no chão, sobre esteiras, ao redor de um fogareiro em que faziam comida. Exceto pela parte de dentro do salão, todo o chão era de terra, ocupado por vários canteiros de verduras e de ervas de banho e proteção, como arruda, vence-demanda, abre-caminho, espada de São Jorge, vence-tudo e outras que eu não soube identificar. Um cercado de madeira prendia alguns porcos e muitas galinhas passeavam pelo quintal. E havia também um bode amarrado ao tronco de um irocô, provavelmente esperando para ser sacrificado. Assim que chegamos, a nega Florinda foi nos receber e me apresentou ao Babalaô Gunfiditime, que estava dentro de uma das casas, onde morava sua segunda esposa, a Monifa, eu tenho sorte, e onde também estava de visita a primeira esposa, a Faiola, a sorte caminha com honra, que nos convidou a visitar a casa dela, para beber a luá. Percebi que em cada casa morava uma esposa, 7 no total, como era bastante comum em África para quem tinha condições de sustentá-las, e que todas as crianças e os jovens que estavam no terreiro eram filhos e filhas do Babalaô, pelo menos uns 40. Eu nunca tinha assistido a uma cerimônia de nome e estava curiosa para saber como era. Falei que, infelizmente, tínhamos pressa de voltar para casa, por termos saído escondido, e o Babalaô Gunfiditime então foi se preparar, sugerindo que a Faiola nos levasse à casa dela para o tal refresco, o que foi bom, pois estávamos morrendo de calor. Além de o sol estar forte, tínhamos caminhado depressa, e eu ainda carregando o banjocô amarrado junto a mim, no peito, com medo de que ele tivesse repetido o trato da minha avó. Ele tinha dormido quase o tempo todo, e não reclamou de nada, mas estava com a camisola ensopada de suor, assim como a minha bata. Aproveitei também para dar o peito e trocar a camisola por outra oferecida pela esposa mais jovem do Babalaô Gunfiditime, uma que tinha sido usada na cerimônia do seu filho, ainda de colo. A cerimônia. O salão parecia maior visto pelo lado de dentro, com o chão de tijolo e as paredes pintadas de azul claro, onde estavam pendurados quadros com imagens dos orixás junto com algumas pinturas, como a do machado de Xangô e dos instrumentos de caça de Ogum, de quem o Gunfiditime era filho. Havia também pequenos oratórios com esculturas de orixás em madeira tingida para representar as cores deles. A principal cor de Xangô é o vermelho, o Ogum é o azul, de Oxóssi é o verde e de Oxum é o dourado. Cada um tem a sua. Do teto pendiam enfeites de papéis coloridos recortados em formato de bandeiras ou tiras finas e compridas, que dançavam ao menor toque do vento. Era um ambiente alegre e tranquilo, onde me senti bem, iluminado por 4 lampiões, um em cada canto, e uma lamparina sobre a mesa. Encostados em 2 paredes, uma de frente para a outra, compridos bancos de madeira, um para os homens e outro para as mulheres. Havia ainda uma pequena mesa ao fundo, onde o Babalaô Gunfiditime jogava o ifá, que estava coberta por um pano branco que deixava apenas perceber as formas dos objetos de adivinhação embaixo dele. Mas, naquele dia, as atenções estavam voltadas para a mesa central, em volta da qual seria realizada a cerimônia. O Babalaô Gunfiditime estava todo vestido de branco, o que fazia um contraste ainda maior com os vários colares pendurados em seu pescoço, feitos de contas coloridas, búzios e sementes. Tinha também um bonito turbante branco amarrado na cabeça, do mesmo modo que o Ifazém. O Ifá faz milagres. Que ele me apresentou como o filho que estava sendo preparado para herdar os segredos do jogo da adivinhação, mas que naquela cerimônia seria o Ewi. Ewi
é o que recita ou canta versos feitos para ocasiões especiais. O Ifazem tinha aprendido com o avô, o grande Euí em África e mesmo no Brasil, que a nega Florinda afirmou ter sido o mais solicitado para recitar nas cerimônias de nome, casamento, funeral e em homenagens a pessoas ou famílias. Mas, para ser Euí, primeiro é preciso ter o dom, além de saber combinar as palavras. Com os sentimentos, como quando se faz com o oriqui, mas também é preciso conhecer muito bem todas as palavras e os provérbios e saber em que ocasiões devem ser usados, falando ou cantando. O Banjocô tinha acordado e prestava atenção em tudo, enquanto eu refletia se estava fazendo a coisa certa, se ele teria uma cerimônia como aquela, se a minha avó estivesse viva. Mas, no caso, era aquela ou nenhuma. E, de certa forma, eu já estava bastante familiarizada com a religião dos orixás, além de querer dar ao meu filho mais alguns laços de parentesco, pois éramos os únicos no mundo ligados pelo sangue. Entre os iorubás, uma cerimônia de nome também significa que a criança está sendo apresentada aos orixás e aos amigos, que, a partir de então, formam uma grande família. Além da nega Florinda, o Babalaô, o Ifazem, da Monifa e da Faiola, do Tico e do Hilário, ainda estavam presentes mais 2 das esposas e 3 das filhas do Babalaô Gunfinditime. Tirando o Tico e o Hilário, todos deram presentes ao Banjocô, roupa ou dinheiro, deixados em uma cesta logo na entrada do salão. Quem deveria conduzir a cerimônia era a pessoa mais velha da família, que no caso era eu mesma, mas o Babalaô Gunfinditime começou perguntando se eu daria a ele tal honra. Mais do que depressa respondi que sim, passando o Banjocô para os braços dele, mesmo porque eu não saberia o que fazer. Em África, os mais velhos são muito respeitados e tidos como as pessoas que melhor se dão com os mais novos, porque eles já estão se preparando para voltar ao Orum, lugar de onde as crianças tinham acabado de chegar. Dando início a Ikomojade, a cerimônia de apresentação, o Babalaô Gunfinditime primeiro se benzeu, rezando em voz baixa, enquanto erguia o Banjocô em direção ao céu, para depois segurá-lo sobre o braço esquerdo. O Babalaô Gunfinditime pediu a compreensão dos orixás e dos ancestrais, por estarmos realizando a cerimônia depois de passados mais de 9 dias do nascimento, e só, mais tarde, em outra cerimônia, foi que entendi o que aconteceu logo em seguida. O Banjocô sorria e continuou sorrindo, quando deveria ter chorado ao se molhar com as gotas de água que o Babalaô Gunfinditime jogou para o alto, sobre os 2. Ele devia ter chorado, pois o choro seria uma indicação de que tinha vindo para ficar. De acordo com o ditado iorubá, somente as coisas vivas podem produzir barulho, e fazem à sua maneira. Todos ficaram quietos e em silêncio por um longo tempo, talvez esperando que ele chorasse, a maioria de cabeça baixa, até que o Babalaô Gunfinditime continuou com o ritual, sussurrando no ouvido do meu filho o seu primeiro nome, que é um nome que ele poderia ter trazido do Orum, nesse caso, chamado nome Amotouana, ou então ser dado de acordo com as condições em que tinha nascido, chamado o nome Abiso, como era o caso do Banjocô. Sobre a mesa havia 7 vasilhas, cada qual contendo uma oferenda a ser apresentada ao meu filho, para que, quando crescesse, ele pudesse extrair o que tinham de melhor. Quando o Babalaô Gunfinditime começou a falar, eu me senti um pouco triste e sozinha, pois queria para o Banjocô um pai que o tivesse feito com amor, ou pelo menos com um desejo verdadeiro, e que também houvesse outros parentes que se sentissem felizes por ele estar entre nós. E então tentei sentir a presença de todos os que já tinham me amado. O Babalaô Gunfinditime disse que estávamos reunidos naquele dia porque eu, Querrinde, tinha regalado todos eles com uma vida nova, preciosa, que merecia todos os presentes recebidos e todas as oferendas,
para os quais pediu as bênçãos dos ancestrais convidados para a cerimônia. Pediu também que os nomes que seriam dados enriquecessem a vida do Banjocô, ao que todos os presentes confirmaram com um Aze. Aze é um sentido, algo como que assim seja. Na mesma vasilha com que tinha atirado água para cima, o Babalawogun Finditime molhou o dedo e o passou na testa do Banjocô, dizendo que fazia aquilo para que ele soubesse o quanto era necessário para a felicidade da família que o acolheu. Tão necessário quanto a água, já que nenhum ser pode viver sem ela. E também para que ele nunca passasse sede e que, assim como a água, soubesse contornar todos os obstáculos encontrados pelo caminho, não deixando que nada detivesse o curso que sua vida estava destinada a tomar. Naquele momento, o Babalawogun Finditime mostrou o meu filho a todos os presentes, dizendo o seu aviso em voz alta, e todos aplaudiram, sorriram e disseram ao Banjocô que ele era muito bem-vindo. O Babalaô, então, chegou mais perto da mesa e começou a fazer a oferenda com os conteúdos das 7 vasilhas. E ao final de cada uma delas, todos tinham que dizer Aze. Na primeira vasilha havia pimentas vermelhas, de onde o Babalawogun Finditime pegou um pequeno pedaço e passou pelos lábios do Banjocô. Depois, como também aconteceu com as outras vasilhas, ela foi passada de mão em mão para que todos nós provássemos dela. A pimenta tem vários significados, como o Babalawogun Finditime explicou ao meu filho, e um deles é propiciar uma vida fecunda, cheia de filhos, porque ela contém várias sementes. Outro significado é o poder de decisão sobre as forças da natureza, por ela conseguir sobrepor o seu sabor aos vários outros sabores. Depois da pimenta, havia uma vasilha com água, que foi passada sobre os lábios do Banjocô, para aumentar a pureza do espírito e proteger o corpo contra as doenças. A terceira vasilha continha sal, que representa a inteligência e a sabedoria, e também a importância que a criança tem para os seus parentes e amigos, pois o sal é colocado em quase todas as refeições para realçar o gosto. Com o sal, o desejo é de que a vida da criança seja cheia de sabor e abundante de felicidade, como abundante também é o sal. Depois, foi a vez do óleo de palma, ou dendê, como ele é chamado na Bahia, que também é usado para evitar a ferrugem dos metais e para massagear e amaciar a pele do corpo. Com ele, o Babalawogun Finditime desejou que a vida do meu filho fosse fácil e suave. O Banjocô gostou principalmente do mel da 5ª vasilha, sugando o dedo do Babalaô que desejava que ele fosse doce ao tratar com as pessoas ao seu redor, que tivesse felicidade e fosse trabalhador como as abelhas, que atraísse muitos amigos e nunca ficasse amargo ou rancoroso. Quando foi oferecido o vinho de palma da 6ª vasilha, dedicada aos ancestrais para que eles estivessem sempre olhando pela criança, eu já estava muito emocionada. Foi como se, naquele momento, pudesse mesmo sentir a presença de todos eles, como se, de repente, o salão ficasse pequeno e aconchegante, tomado por todos os meus parentes que já tinham retornado ao Orum antes de mim, como se eles estivessem presentes e aceitando o filho, o sobrinho, o neto, o bisneto que eu tinha dado a eles. E foi completamente tomada por aquela sensação reconfortante que, depois do meu filho e do Babalawogun Finditime, peguei a última vasilha do meu obi, a noz moscada, e o masquei por um bom tempo. Até que, ao jogá-la fora, imaginei ter extraído dele a longevidade, a boa sorte e o poder de afastar os maus espíritos. Depois de utilizar o conteúdo das 7 vasilhas, o Babalawogun Finditime perguntou se alguém gostaria de acrescentar uma oferenda, e a nega Florinda apresentou uma faca com a lâmina de ferro, símbolo de Ogum, o dono da cabeça do Banjocô. Ela disse que gostaria que Ogum aceitasse aquela oferenda e desse ao meu filho a capacidade de sair vencedor das batalhas, de abrir os caminhos e de não se perder,
insistindo sempre na realização dos sonhos. Ela também perguntou ao Babalaô Gonfinditime se poderia dar ao meu filho o segundo nome, o nome de oração ou Oriki, aquele que expressa os dons que a criança tinha ou que seria bom se tivesse. E depois ainda me ajudou a escolher o terceiro nome, o Orile, o nome que indica a ancestralidade. E foi sob aplausos que o Babalaô Gonfinditime pediu que todos repetissem com ele o nome completo do meu filho, Banjocô Amaju Dambiran, sendo que o segundo nome significava aquele que brotou depois de uma luta, e o terceiro era uma homenagem a Dan, Vodum cultuado pela minha avó, e que, no caso, era também uma homenagem a ela. O Euia Ifazem pediu a palavra, mas antes o Babalaô Gonfinditime quis fazer uma brincadeira e tirou do bolso um colar de búzios, dinheiro africano. Assim que o viu balançar diante do rosto, o Banjocô rapidamente levantou as duas mãozinhas e agarrou, para a alegria de todos, que disseram que ele viveria com riqueza. Logo pensei na Sinhá, que, com certeza, o tratava de um jeito diferente, com muito mais carinho do que tinha tratado a sinhazinha Maria Clara quando pequena, como me contou a Esméria. Quando me lembrei dela, também fiquei preocupada em saber quanto tempo já estávamos fora de casa e se o meu plano tinha dado certo. Isso fez com que eu não conseguisse prestar muita atenção às palavras do Ifazem, que falava da bênção que o filho representa para a mãe e para toda a família, porque ele herda e perpetua a história e a memória. O Ifazem também pediu aos orixás que o Banjocô tivesse uma vida longa e deixasse muitos filhos, para que eles levassem a honra dos nossos ancestrais para os tempos que ainda estavam por vir. E foi muito aplaudido quando terminou de recitar e cantar. A nega Florinda estava com os olhos molhados de lágrimas. Eu também fiquei, mais ainda por estar agradecida a toda aquela gente que nunca tinha visto e que prepararam uma cerimônia tão bonita, fazendo com que nos sentíssemos muito queridos. Até mesmo o Tico e o Hilário, sempre irrequietos, tinham prestado atenção em tudo e estavam visivelmente comovidos. Mas eles gostaram mais ainda quando a Monifa, a primeira esposa, disse que estávamos convidados a participar da festa preparada do lado de fora, do terreiro, com muita música, bebida e comidas próprias para a ocasião. Quando estávamos saindo do barracão, o Babalaô Gonfinditime pediu que eu e o Banjocô ficássemos, pois ele ainda queria que meu filho passasse por outro ritual, que simbolizaria os primeiros passos que ele daria no mundo. Com o Banjocô no colo, eu me sentei de frente para o Babalaô Gonfinditime à mesa reservada para o jogo do Ifá. Ele tirou a toalha que cobria a mesa, puxou a bandeja do jogo, coberta de areia, fez algumas orações e depois jogou os búzios que confirmaram que Ogum era mesmo o dono da cabeça do Banjocô. Então, disse que eu deveria preparar uma bonita cesta com frutas e oferecer ao orixá dele, deixando-a em alguma mata, lugar onde ele rege e habita. Depois, pegou-o no colo, tirou a camisola dele e segurou por baixo dos braços, para que ele ficasse de pé sobre a bandeja, até que sentisse o contato com a areia e movesse os pezinhos, como quem dava os primeiros passos. Olhando o rastro deixado na areia, o Babalaô Gonfinditime disse que o meu filho seria um lutador, um grande guerreiro, para quem a vida não seria fácil, mas que ele estaria sempre preparado e protegido para enfrentá-la. Disse também que não seria fácil para mim lidar com ele, pois teria uma personalidade muito forte e seria bastante independente, querendo realizar todas as suas vontades. Mas não poderia dizer, pois o futuro ainda estava em definição, mas que nós poderíamos voltar quando o Banjocô completasse 3 meses, para fazer um segundo ritual, pedindo ao Ifá que revelasse mais coisas. Quando deixamos o salão, todos que estavam no terreiro aplaudiram e deram vivas ao Banjocô Amaju Dambiran. A nega Florinda me chamou para sentar perto dela em uma esteira onde conversava com a Monifa, a Faiola e mais algumas moças que deviam ser um pouco mais velhas que eu, uma delas com uma criança no peito.
Enquanto elas riam e tomavam vinho de palma, fiquei pensando em tudo que tinha acontecido na minha vida até então. Às vezes, eu queria que o tempo passasse logo e eu envelhecesse, mas às vezes queria voltar a ser criança e ter uma vida igual àquelas que corriam por ali, rindo e brincando. Eu sentia vontade de brincar também. Olhava para o banjocô sugando meu peito e achava que ele era um brinquedo sério demais, com o qual eu sempre teria mais responsabilidades que diversão. O Tico e o Hilário, quase da minha idade, pareciam muito mais novos, principalmente no meio das outras crianças, brincando. Algumas brincadeiras eram iguais às que eu fazia com o Kokumo e a Taiwo ainda em Savalo, e as lembranças daquele tempo também ficaram confusas, ora parecendo recentes demais, ora muito ruídas pelo tempo. Perguntei à nega Florinda se toda aquela festa era por causa da cerimônia do nome, e ela disse que sim, que normalmente aquele era um sítio muito alegre, abençoado com saúde e com crianças, mas que muitas coisas tinham sido preparadas por causa do banjocô. Eu quis saber se teria que dar a eles algum dinheiro, e ela respondeu que não, que já tinha acertado tudo, que a festa era o presente que queria dar a mim e ao meu filho, em homenagem à grande mulher que tinha sido a minha avó, e que podia fazer isso porque já tinha conseguido mais dinheiro do que era necessário para a viagem até o Maranhão. Aceitei um pouco de vinho de palma e uma cuia com pudim de inhame, sopa de quiabo, carne, arroz branco e farinha, que comia apressada, por não querer, mas por precisar ir embora logo. Eu sabia que a festa era para nós, que eu devia estar contente e me divertindo, dançando com os jovens, mas não conseguia, principalmente depois que a nega Florinda falou da minha avó. O coração ficou apertado dentro do peito, como se ele estivesse se contorcendo para fazer rolar as lágrimas que havia tanto tempo eu segurava. Tentava sentir a presença da minha avó, da minha mãe ou da Taiwo, como eu tinha sentido durante a cerimônia, mas também não consegui, e acho que em nenhum outro momento da minha vida eu me senti tão só, no meio de tanta gente. A nega Florinda percebeu e perguntou se havia algo errado, e eu disse que não, que apenas estava preocupada porque precisava voltar ao solar antes que a sinhá descobrisse que tínhamos saído sem permissão. Tive dificuldade em fazer com que os meninos parassem de brincar e me levassem para casa naquele momento, pois eles queriam ficar na festa. Só quando eu me pus a caminho sozinha, depois de ter agradecido a todos, me desculpado por não poder ficar mais e prometido voltar em breve, foi que eles correram atrás de mim. Era o que eu esperava que acontecesse, pois, com a pressa da ida, não tinha reparado no caminho e não sabia nem mesmo que rumo tomar. Quando chegamos em casa, descobri a razão de todo aquele meu desconforto e meu desespero para voltar logo.